começou. Eita. Começou. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Fernando, nós vamos dar início à sua banca de qualificação do seu trabalho final de graduação. Nós temos como componentes da sua banca a professora Paula Livros, que é membro externo, e professora Luana de Camargo, que é membro interno. E eu sou orientadora. Você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação, e se for necessário a banca autorizar, a gente te concede mais 5 minutos, tá? Eu vou cronometrar o seu tempo, e quando estiver chegando perto, eu te aviso. Deixa eu colocar para compartilhar primeiro, né? Antes, eu poderia só dar uma palavrinha? Pode. Nós não estamos te ouvindo. Falou? É porque eu tô com uma internet da banda larga aqui, né? Vamos dizer assim. Aí, às vezes, multa suas vozes. Tá? Tá. Não, espero pode que ficar isso não aconteça. Pode ficar tranquilo? Pode falar. Eu queria, primeiramente, antes de começar essa apresentação, independente do resultado do que acontecer, né? Que eu queria agradecer a vocês três. Eu tenho muito a agradecer a todos os professores da faculdade, né? Principalmente a Paula, por me aturar todo o começo de semestre, eu estando lá, falando de horário, falando que tinha alguma coisa errada, meu Deus, socorro. Aí tinha que, entre eu e 1 milhão de pessoas, agendar um horário, ou eu tinha que furar a fila. Eram paus e pedras lá entre a secretaria e a sala dela. Agradecer a Luana, porque não sei se ela lembra, ela foi a primeira professora que me ensinou a SketchUp na faculdade. Faz um tempinho já, um pouco, né? Nem parece que passou tanto tempo, parece que foi ontem para mim. Por isso, quando eu fui fazendo meu SketchUp, eu falei, meu Deus, ai, tomara que o SketchUp esteja lindo para os olhos delas, porque se ela ver alguma coisa de errado, ai, meu Deus, ela vai falar, meu Deus, como que eu fui professora deste aluno? Aí a Manu por ter essa paciência, porque eu ficava mandando texto no WhatsApp para ela, falando, meu Deus, Manu, me ajude, eu não sei isso, não sei aquilo, o que que eu faço? E não só esse semestre, mas teve uns semestres aí também que eu tive que puxar o WhatsApp dela para perguntar. Até em estágio, eu lembro ainda da Manu no estágio que eu cheguei na sala dela, que é ela que era que cuidava do estágio na época, que eu e um colega meu, a gente cuidou de uma casa de uma criança especial na época, isso que é coincidência. Aí cheguei para ela falando sobre o orçamento, que a gente não tinha a mínima noção, ela pegou um papelzinho, fez em 2 segundos o orçamento do que a gente estava quebrando a cabeça em 3 horas. Então, apesar do que acontecer, né, do resultado, aí eu queria agradecer a todos. E é isso. Tá bom. Fica calmo. Obrigada pelas palavras, Fernando. Tem que deixar para emocionar depois. Agora você concentra para apresentar. Tá. Vamos lá. Então, vamos começar o procedimento da banca. Quando vocês falam, você vai avisar antes, Manu? Vou. E eu vou só finalizar agora o procedimento, né? A gente faz, você vai ter os 15 minutos para fazer a apresentação. Depois que você finalizar a sua apresentação, eu passo a palavra para a banca externa, que é a Paula, depois a interna, que é a Luana, e eu faço o fechamento da sua banca, tá? Eu vou marcar o seu tempo. Se tiver algum problema de internet, eu te aviso por mensagem, só fique atento, tá? Assim que você começar a apresentar, que eu começo a marcar o tempo. Pode ficar à vontade, boa apresentação. E a gente então, quando eu começar, você marca? Isso, a gente geralmente desliga a câmera para não pesar tanto e não travar a internet, tá? Na hora da apresentação. Não fique preocupado que a gente vai estar aqui. Qualquer coisa é só você falar que a gente aparece. Ok? Pode ficar à vontade. Tá bom. Então, eu já vou começar a marcar aqui também, porque eu estou marcando aqui junto. Só se o professor, nesses 15 minutos, eles podem falar alguma coisa? É porque eu fico preocupado de eu estar falando e
eu não tá respondendo Não, por causa ninguém da vai te internet. interromper. Você vai falar. A gente fala só depois, tá? Pode fazer a apresentação à Se eu não vontade. ouvir alguma consideração no final, eu vou levantar a mão. É porque em caso de, como eu falei, se a internet cortar o que falou, aí para eu pedir para repetir, tá? Ok. Tá bom, então. Eu vou começar. Vou dizer boa noite a todos, boa noite às professoras. O meu projeto é uma escola infantil Montessori, Vânia Joteli Araújo. Vou começar pelo conceito. A escola, ela não é somente um ambiente de estudo. A escola também é um lugar de interações. Como diz Gadotti, a escola precisa ser um lugar de construções, onde vai criar relações verdadeiras e sólidas, pois assim vai possibilitar uma rede de conhecimento onde o pensamento do outro possa, através da troca, construir-se junto às demais. Como diz Gadotti também, a escola ela é um espaço de relações. Cada escola é única, cada escola tem sua história particular. Indo para a contextualização, este método Montessori foi criado através de Maria Montessori, nascida em 1870, que foi a primeira mulher italiana a concluir medicina. Após 2 anos trabalhando na clínica psiquiátrica da Universidade de Roma, ela era encarregada dos jovens com retardos mentais, onde houve uma investigação nesta universidade que viram que esses jovens estavam sofrendo por tristezas e depressões, porque eles não tinham um cuidado especial. Eles eram tratados como qualquer tipo de pessoa. Até os tratamentos, os remédios que davam a esses jovens eram dados para adultos. Vendo isso, e Maria, ela avisava sobre essa situação, no início de 1899, ela foi num congresso pedagógico na cidade de Itália chamada Turim, onde mostrou o seu projeto chamado Educação Moral, que era um projeto que visava uma melhor qualidade de vida para esses jovens especiais, mostrando que eles são mais sensíveis que qualquer tipo de pessoa. Viralizando esse projeto, o Ministério de Educação da Itália, ela começou a aplicar esse projeto nas crianças que ficavam em asilos. E cada vez mais crescendo esse projeto, essas crianças foram juntando numa escola chamada Ortofrênica, onde nessa escola também davam ensinamento a adultos e professores como se comportar diante desses jovens especiais. Em 1907, foi criada por Maria Montessori a Casa del Bambini, uma casa adaptada que tinha os ambientes qualificados para esses tipos de jovens. Em 1907, cada vez viralizando mais, foi chegado esse sistema no Brasil, através de Joana Falsi Scalco, onde ela aplicou este método na escola Emile Erichen, confirmando cada vez mais a organização montessoriana no Brasil, a OMB. Ela afirmou que em 1970, cada vez mais esse método foi crescendo, viralizando e aparecendo cada vez mais escolas. Indo para a localização do projeto, o meu projeto foi escolhido, foi proposto para colocar no bairro do Porto, um terreno no Porto, localizado na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso. Na imagem direita inferior, você vê onde esse bairro Porto está localizado em Cuiabá. Embaixo, você vê onde esse terreno está localizado no bairro Porto. Esses são os pontos turísticos nos quais se apresentam próximos ao terreno. O terreno no qual fica de frente para a Feira do Porto, perto das águas de Cuiabá, perto do Shopping Orla e perto do Orla do Porto. Indo para a infraestrutura, na esquerda, começando pela esquerda, sobre a pavimentação, o terreno se apresenta com vias pavimentadas ao seu entorno. Porém, o mapa de Cuiabá ele está desatualizado, mostrando que não tem uma via pavimentada
que é a comandante Suídio. Porém, entretanto, todavia, através de visitas, a gente viu que essa via ela está sim pavimentada. O terreno de água através da Etaporto, o sistema de esgoto é através de um sistema misto, o terreno se localiza dentro de uma zona central, contudo, estando perto da 8 de abril e a Joaquim Mortinhos, duas vias principais, ele acaba se tornando uma ZCTR-2. O terreno ele possui 3.476,42 metros quadrados. Abaixo você vê o terreno e as ruas que são ao seu entorno. Na esquerda, uso e ocupação, você percebe-se que próximo ao terreno são só comércios. Essas são as fachadas do terreno, onde possa ver que tem vegetação rasa. A única árvore que se localiza no terreno é esta ao fundo. E aqui na esquerda você vê como que a via está pavimentada. Indo agora para o projeto. Começando pela implantação, uma das diretrizes do projeto era que fosse criado um tipo de barreira ou que tivesse vegetações desse lado, que é próximo a 8 de abril, para criar uma barreira desse odor que sai da 8 de abril para a edificação. Sendo assim, a edificação ficaria virada para a Rua Comandante Suídio, as entradas. Aqui seria a entrada de pedestres, aqui de carga e descarga, a entrada de carros e veículos. Aqui eu mostro o quadro de áreas. A edificação ocupou 2.500, mais ou menos, onde era para ocupar 2.600, e a permeabilidade ficou com 963. A edificação ela ficou em 2 pavimentos, sendo térreo e superior, possuindo 4 tipos de salas, sendo elas creche 1, creche 2, creche 3 e pré-escola. A creche 1 seria para crianças de 0 a 1 ano, creche 2 de 1 a 2 anos, creche 3 de 2 a 4 anos e pré-escola de 4 a 6 anos. Mostrando a imagem, começando pelo térreo, a creche 1, que seria de crianças de 0 a 1 ano, onde possui ambientes como alimentação, fraldário, repouso e um sanitário. Por que esse sanitário se localiza dentro desta sala? Porque através de visitas foi visto que esses tipos de sala possuem 2 professores. Às vezes porque um professor tem que sair para ir no banheiro, o outro cuida da sala. Sendo assim, um banheiro dentro dessa sala facilita essa locomoção dos professores e facilitando essa via entre os professores e os alunos. A biblioteca, e na direita eu mostro onde esses ambientes estão localizados nas plantas. Essas são as imagens feitas para a creche 1, essas acima, e abaixo são da biblioteca. As áreas molhadas do térreo, sendo DML, sanitário masculino feminino, sanitário PCD masculino feminino e lavanderia. Esses sanitários atendem tanto as crianças em horários de intervalos, quanto também pessoas que forem visitar lá em dias de eventos. Essa é a imagem desse pátio coberto mostrando os acessos. A parte da cozinha, lactário, refeitório, copa, depósito de gêneros. A cozinha tendo um acesso externo para a carga e descarga. A recepção, no qual ela tem a entrada, o estacionamento vai ter que passar por essa recepção para dar entrada na edificação. Essa é a imagem à esquerda é a imagem do refeitório, à direita é essa circulação da recepção. O estacionamento térreo. A imagem do estacionamento térreo, ao fundo você vê a entrada da recepção, para a recepção. O playground e a horta. A horta foi colocada no programa porque nessa metodologia eles visavam a valorização do paisagismo e essa aproximação da criança com a vegetação.
Então, essa horta tem como esse objetivo essas crianças terem essa proximidade com a vegetação. Aqui mostrando o playground na esquerda e na direita a horta. Agora a gente sobe para o pavimento superior, começando pela creche 2. A creche 2 e a creche 3 têm o mesmo formato de sala, tendo a sala em atividades e a sala de repouso. A pré-escola. Na esquerda eu mostro onde ela está localizada na planta. Essa é a creche 3, que são para crianças de 2 a 4 anos, a pré-escolas. Essas salas têm janelas viradas para circulação, para que os pais, quando estiverem visitando essa escola, quando passarem por essa circulação, verem que se o filho está dormindo e não forem atrapalhar. Essas são as imagens das salas, sendo da esquerda e da embaixo são dessas salas creche 2, creche 3. Ao fundo ali é a sala de repouso e aqui na direita é a pré-escola. A circulação e essas janelas nos quais eu falei anteriormente. A sala de multiuso e o sanitário masculino, infantil e o feminino, eles são do mesmo formato. A sala de multiuso são salas que são feitas atividades como, por exemplo, culinária. Essas são as imagens à esquerda e abaixo, são as salas da multiuso, os acessos e o banheiro. O banheiro tendo esse box um pouco mais baixo para a visualização dos professores, se caso alguma coisa acontecer. O setor administrativo, sendo vestiário masculino, feminino, almoxarifado, o sanitário PCD feminino e masculino, secretaria, DML, sala de direção, sala dos professores, e a outra recepção, no qual o estacionamento superior vai ter que entrar nessa recepção para ser direcionado para ou circulação vertical ou para as outras salas de aula. Aqui eu mostro a circulação vertical e na direita onde ela está localizada na planta. Essas são as imagens da circulação vertical. Agora eu apresento o estacionamento onde possui 68 vagas, sendo elas 2 PCD. E aqui eu mostro o estacionamento. Ao fundo ali, a entrada para a recepção. Esses são cortes da edificação. A fachada principal da edificação. A fachada na esquerda sendo a posterior e fachada lateral direita, onde você vê o acesso para manutenção da caixa d'água. Outras vistas da edificação, você vendo também as entradas do estacionamento. E é isso. Muito obrigado. Agradeço a todos. E é isso. Ok, Fernando. Obrigada pela apresentação. Agora a gente vai passar... Pode parar o compartilhamento, fazendo favor? Vou passar a palavra para a Paula. Paula, pode ficar à vontade. Vamos lá. Fernando, parabéns. Vamos fazer aí algumas considerações, né, sobre o seu trabalho. Começando pela sua apresentação, tá? Eu sugiro que você melhore aí a forma de montar os seus slides, porque você coloca muita informação num slide único, isso dificulta a gente enxergar. Você tá com a mão levantada porque não tá ouvindo? Eu não ouvi a primeira parte. Falei, começando pela sua apresentação. Uhum. Melhorar aí a forma de distribuição dos seus slides. Tá ouvindo? É porque tá cortando bem quando você fala apresentação, ele corta. Entra pelo seu celular aí, você não consegue? Deixa eu ver. Eu vou desativar meu vídeo para ver se fica mais leve, tá? Tá. Vê se faz. Fala agora, vamos ver se muda. Ou é minha internet mesmo. Sua apresentação. Melhorar os seus ela. slides. Tá. Você colocou muitas informações num slide único e isso dificulta a nossa leitura. Como você está trabalhando com a apresentação, você só clicar, ele muda lá para outro e você consegue falar sobre a sua hierarquização viária, né? Cada um daqueles mapas que você traz de uso do solo, então dá uma segregada nisso daí para poder, né, apresentar de uma forma mais clara para nós, tá?
Uma outra coisa, muito rápido, Fernando, né? Quando você põe um slide lá, você falou, pelo menos conta lá até 5, né? Para dar pelo menos uns 5, 6 segundos, para dar tempo da gente olhar. Tiveram slides que eu não consegui olhar, né? Não deu tempo. Esse é o meu refeitório. Puf, puf, como se você tivesse só dado um kick, né? Então, precisa melhorar isso daí, tá? E outra coisa que é importante, esse momento é para você explicar o seu trabalho. Você lê os ambientes, né? Ler os ambientes eu também li quando eu li o seu trabalho. Então você precisa explicar por que que você adotou aquele espaço, por que que ele está daquele jeito, qual é a relação com o espaço que está próximo. Igual quando você começou lá falando do banheiro que estava dentro de uma determinada sala. Os demais você só foi ampliando e falando, aqui é isso, e recepção, aqui eu mostrei isso daí a gente já viu. Então, aproveite a sua apresentação para explicar, tá? Agora eu vou começar a fazer a consideração do seu trabalho. Começando, corrigindo lá o nome da sua orientadora, né? No seu trabalho, sua orientadora é a professora Manuela e não é a professora Ana Regina. Então. Mas você fala no caderno? Sim, senhor, no caderno. Ou tá nas pranchas? Não, no caderno, tá? Depois você vai olhar, porque eu vou devolver o PDF e você olha, tá? E corrija isso daí. Você vai mandar para mim de novo isso? Eu vou mandar para Manu e ela vai te mandar, tá bom? Tá bom, tá bom. Você precisa dar uma revisada em relação à sua parte textual e a estrutura de acordo com o nosso roteiro, né? Então, você não apresentou resumo, você não apresentou introdução, você precisa, né, apresentar todas essas peças, todas essas partes textuais que fazem parte da nossa peça principal, que é o caderno, tá? Você não numerou as suas páginas, você não criou Voltou? Você não criou... Tá escutando? Sua mão tá levantada? Eu levantei porque eu não consegui ouvir a partir do que você falou da introdução. Eu não entendi. Tem que colocar introdução nessa parte do slides, é isso? Não, no seu caderno não tem. No seu caderno não tem resumo. No seu caderno não tem introdução. Entendeu agora? Ué, mas introdução? Depois você olha o roteiro, Fernando, deixa eu Sim, falar sim. todas as considerações, e aí depois Sim, você sim. vai pegar o relatório e você senta com a Manu, e aí você discute cada parte com ela, tá? Porque se cada hora Sim, que eu sim. falar uma coisa você ficar querer discutir comigo, a gente não sai hoje daqui, tá bom? Sem problema. Faltou, né, você colocar a sua numeração, né, das páginas, então você precisa colocar a numeração de página no seu caderno. Você precisa formatar as fontes, né, num tamanho único, então você tem vários estilos de fontes, né, vários espaçamentos diferentes, tamanho, né, de fonte, você precisa padronizar isso daí, que é uma organização do seu documento oficial, que é o seu caderno, tá? Algumas citações que você coloca no seu caderno, você precisa corrigir. Por quê? Quando você tem uma citação direta longa, você tem lá uma forma, né, de citar. Quando você tem uma citação direta curta, você tem uma outra forma. Então, você tem que dar uma revisada e fazer as correções das suas citações. Em alguns lugares, elas não estão de forma correta, tá? Quando você vem para a contextualização, eu achei legal você trazer, né, a história da Maria Montessori, mas eu acho que você poderia dar uma resumida em relação a isso e trazer mais a questão dos espaços, né, da escola propriamente dito, porque daí você vem falando muito do processo pedagógico. Eu acho que isso ficou um pouco mais extenso, sendo que o nosso foco é a arquitetura, né, para esse tipo de escola, tá bom? Tem que fazer uma revisão geral em relação à ortografia, né, paginação, acentuação. Algumas coisas eu deixei anotado, o restante você vai fazer uma revisão e vai verificar, tá? Quando vem para o seu programa de necessidades, eu senti falta de você realizar um fechamento do público realmente que você vai atender, porque você fala no seu texto que você pode atender ou 224 alunos em 2 períodos ou 112 em período integral.
Você já tem que deixar isso fechado. Eu vou atender 100 alunos no matutino, 100 alunos no noturno e 12 alunos no período integral. Ponto, né? Não é como você pode. Por quê? Se você vai atender 224 alunos em 2 períodos, a configuração do espaço escolar é uma. Se você vai atender 112 alunos em período escolar, em período integral, a sua configuração de espaço ela é outra. Então, você precisa fazer esse fechamento, tá? Inclusive, todos os fechamentos de funcionários, quantas pessoas vão trabalhar, até para poder justificar tudo aquilo que você está propondo no seu projeto, tá bom? Então, você precisa definir isso melhor. Quando você vem para os aspectos de terreno, e daí não só na questão de aspecto de terreno, mas de um modo geral, você precisa melhorar as questões de usar uma linguagem com uma terminologia mais técnica, tá? E você fala muito assim, pensando nisso, eu teria que, né? Você tem que bater direto e reto na sua proposta, tá? Você não pode ficar fazendo rodeio e não pode ficar fazendo juízo de valor. Então, você precisa dar uma revisada em relação a essas terminologias, tá bom? Na sua figura 8, melhora lá a representação, né? Você traz ali, talvez você pudesse estar trabalhando com um mapa um pouco maior, né? E uma legenda um pouco mais com numeração. E aí você traz as fotos para agregar dentro daquilo que você quer mostrar, né? De pontos conhecidos dentro do bairro, que na verdade eu até questiono isso, né? Será que isso realmente é pertinente, né? O que o Sesc Arsenal vai estar influenciando dentro, né, da sua proposta de escola? E o que a Feira do Porto? Então, não importa o que está no entorno, se ele não vai agregar nada para você. Então, essa relação você precisa melhorar, tá? E melhorar essa apresentação. Os mapas, de um modo geral, você também precisa dar uma melhorada na questão de formatação. Em alguns momentos, você usa o seu terreno na mesma cor, né, do resto que está lá, e aí a gente não consegue identificar onde está o seu terreno, e talvez seja necessário, ou seja mais interessante, você fazer um recorte mais próximo da sua área. Então, eu preciso saber do abastecimento de água, não do bairro do Porto inteiro, né, como você vem apresentando. Eu não preciso saber do esgotamento sanitário do bairro inteiro, mas eu preciso saber ali, né, nas quadras próximas a sua proposta de projeto, tá? Ok. Eu senti falta aqui de você apresentar um sistema de transporte público. Eu acho que seria interessante você também apresentar como que a pessoa poderia chegar se ela não fosse, né, só de carro. Aonde que está o ponto de ônibus, qual que é a distância, tá bom? A sua zona, eu sugiro que você apresente direto, né? Fale direto sobre as suas ECTR2, não precisa falar, né? Explicar sobre a zona central, isso é uma coisa que a gente vem batendo duro, não é desse semestre, já são vários semestres, porque e é uma Zoom e passou a ser ZCTR1, e é uma ZC e passou a ser uma ZCTR2, então você já vai direto na sua zona. Melhora lá a qualidade dos mapas, não está numa qualidade boa, configura lá o seu caderno, né? A partir das margens, a gente tem lá uma margem direita X, uma margem esquerda Y, superior. Você não pode passar, né, dessas margens, então precisa corrigir, tá? Eu marquei aqui no seu caderno, depois você verifica. Quando você vem apresentando as imagens do seu terreno, eu sugiro que você, né, incorpore essas imagens no seu texto e usa uma terminologia adequada, né? Imagem do terreno mirando para a fachada norte. Isso não é uma terminologia técnica, tá? A gente não mira fachada nenhuma, né? Primeiro que não é tiro ao alvo, Fernando. Então, vamos melhorar isso daí, tá? Bem você, né? E usa essas imagens para você explicar, tá bom? Dá uma revisada nas suas referências bibliográficas, porque escola é uma coisa que eu estou estudando atualmente, então eu me interesso muito pela bibliografia. E aí eu fui procurar
as referências que você utilizou em algumas das suas citações, e aí eu não achei, né? Por exemplo, Gadotti eu não achei, Azevedo eu não achei. Então você precisa colocar dentro das suas referências tudo aquilo, né, que você está utilizando. Inclusive você cita lá, né, a Montessori, né, uma parte no texto, e lá no texto você fala que é de 1972 e nas suas referências você fala que é de 1988. Então você precisa colocar isso de forma adequada, tá? O seu projeto, ele faz parte do caderno, ele não pode estar no final de acordo com o que você fez. Então, volto a reforçar para você pegar o roteiro e montar o seu caderno de acordo com o nosso roteiro, tá bom? Aí você traz lá a sua planta de situação. E quando você vem com a planta de implantação, né, na mesma prancha, eu observei que você simplesmente suprimiu, né, duas avenidas importantes que vão causar um impacto aqui na sua escola. Você só considerou a rua Comandante Suídio. E ele ainda tem, né? Se não me engano, ali é 13 de junho e ali é do Córrego, que eu acho que é 8 de abril, né? Você precisa contemplar na implantação, porque ela faz parte, né, do seu terreno, tá? E uma outra coisa importante também, você precisa marcar PGM, você precisa trazer todas as informações que são pertinentes dentro desse espaço, marcar dentro da sua planta as áreas verdes, não só deixar dentro do quadro que você trouxe, né, que precisa fazer um fechamento melhor. Então, dá uma olhadinha na 6492, que tem praticamente um roteirinho, né, do que tem que apresentar, para você poder melhorar a apresentação dessas pranchas suas, tá? Quando você vem aqui para o projeto, aí eu gostaria de colocar algumas coisas que eu acho importante. Primeiro, alguns dos seus sanitários não estão atendendo a nossa 90/50. Você precisa, né, fazer a acessibilidade em todos os espaços dentro do seu empreendimento, tá? Alguns banheiros também, por exemplo, esse eu quero te perguntar. Lá no pátio coberto, aqueles sanitários que você tem lá no fundo, são sanitários de adulto? É para adulto ou não? É sanitário só infantil? É para adulto. Então, Tem aí. também é para atender. Dá para Pode atender falar. também criança porque tem um vaso infantil. Até uma Tá. pia dele também é infantil. Ok, então no masculino você precisa contemplar o mictório, né? Ali você só coloca a bacia sanitária, e a gente sabe que o banheiro masculino, né, necessita, né, de colocar os mictórios. Uma outra coisa, você tem um portão que até você mostra a fachada, como se fosse a fachada principal, né? Ali é a sua entrada principal da escola, naquele portão, num corredorzinho, é isso? Fernando, será que ele caiu? Não sei. Eu acho Fernando, que tá falando de microfone desligado. liga Eu o não estou microfone, enxergando ele. Fernando. Não, ele tá com a câmera fechada. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem. Oi, Paulo, eu não tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? É que eu estou fazendo Agora uma voltou. pergunta para você. Você escutou? Espera aí um minuto. Uai, Ah, eu acho que ele vai sair e entrar de novo. Aí, apareceu agora? não, Tá me para mim ouvindo? você. Não, Sim, tá me ouvindo? Ah, então tá bom. sim. Eu estou te perguntando do acesso de pedestre, Certo. aonde até que você mostra a entrada da sua Entrada. escola. É Isso, aquele corredorzinho que a lateral ela isso. tá fazendo entre o depósito e a biblioteca? Isso mesmo.
Então, aí, Fernando, eu acredito que você precisa repensar nessa questão do fluxo interno, né? Porque você toma um cuidado na pessoa que está chegando pelo estacionamento, né? De ter Uhum. uma recepção ali, e a pessoa que entra, né, na sua escola, um pedestre que não está de veículo, não está com veículo, ela já chega e adentra na sua escola sem nenhum controle, né? E as escolas, elas precisam ter um controle de acesso, ter uma pessoa que está cuidando, ter uma pessoa que está olhando. Se você visitar aí a maioria, né, das escolas, e aí se caso a Montessori tem uma política diferente, você precisa deixar isso um pouco mais claro. Mas esse fluxo de você entrar na escola e ela tá vulnerável, principalmente uma escola que você trabalha com a educação infantil, são escolas, são crianças pequenas, você tem aí um passível de problema, tá? Então você Então, precisa normal, melhorar. é porque normalmente em algumas visitas que eu fiz em algumas creches, por exemplo, eles não tinham algum tipo de estrutura que ficava nessa entrada da creche, né? Como você falou, ficava um professor, algum que trabalhava lá dentro, ele ficava na entrada, dava essa recepção e levava para a sala. Aí Então, a mas é o ideal? A gente não pode tomar aquilo que a gente visita como o ideal. Você acha que isso é o ideal? Eu sempre ter que ter um guarda na porta da escola? Se você achar que isso é o ideal, ok, você defende, né? Eu, particularmente, acho que isso não é o ideal, entendeu? Então, por isso até que eu tô apontando que eu acho que é uma coisa que você precisa avaliar, né? sim, eu vou Porque dar a uma gente avaliada. não faz, a gente não faz só aquilo que a gente está vendo, né? A gente vai na visita justamente por isso. Olha, eu fui em tal escola e eu verifiquei que isso eu acho que não está adequado. Ou, não, isso aqui está adequado, eu acho que vai funcionar para mim, tá? Então isso é uma opção, é uma opinião mesmo, né? Para você rever, tá? E aí, se for uma decisão sua, nada contra, né? Eu, particularmente, acho que não é uma coisa que funcione, tá? É, uma outra coisa, você fez lá o refeitório, né? E aí você fez um acesso de serviço. Deixa eu só dar um zoom aqui na minha planta. Você fez um portão e as pessoas e o funcionário ele entra direto por dentro da cozinha. E aí eu acho que também é uma coisa que você precisa repensar, né? A gente não faz acessos, né, normalmente direto pela cozinha. A gente precisa ter uma área, né, que antecede e a cozinha ela precisa ter um controle maior por conta de higiene, contaminação. Você precisa ter uma área para você higienizar os alimentos que chegam, né? Então você precisa pensar em relação a isso, tá? Eu senti que você tem uma área verde, né, muito tímida, apesar de você apresentar lá, né, o percentual de área verde de vegetação paisagística e vegetação arbórea. Eu não enxergo os 5% de vegetação arbórea dentro do seu espaço, inclusive, né, o seu parquinho e a sua horta, ela está voltada toda para o sol da tarde. Então, você precisa pensar, né, como que você vai fazer a proteção e você tem um grande volume de sala de aula lá no pavimento superior voltado para essa fachada que tem uma intensidade solar, né, principalmente no período da tarde, muito forte, de acordo com a sua orientação, tá? Representação gráfica. Precisa melhorar a representação gráfica do seu projeto com algumas informações a mais, os seus cortes, né? Não contempla, né, de forma adequada o corte da rampa, que você está passando um corte naquela rampa para a parte de cima. Então, isso você precisa melhorar, inclusive a proporção dos tamanhos dos textos, tá? Em alguns momentos ficaram muito entulhado, né? Cota com texto, com área, e aí a gente não consegue enxergar. Uma outra coisa importante, você precisa tomar cuidado com o superdimensionamento de algumas coisas. Por exemplo, você tem sanitários de PCD com 7 metros quadrados, né, 7,40 metros quadrados, e você tem aí um espaço de circulação, por exemplo, na parte de baixo entre Não está ouvindo de novo? Não, é que eu queria falar uma coisa. Sobre essas salas que você falou, principalmente essas salas de aulas, é porque eu tenho uma estrutura, foi feita uma estrutura na frente dessas salas de aulas que fazem esse barramento dessa insolação do sol que pelas fachadas
eu mostrei que é uma estrutura, pelas imagens você vê no 3D também, que eles fazem esse barramento do sol para essas salas de aula também. Na minha não mostra. Na minha Não mostra sei se só as nas janelas. 3D. Também não tem no 3D. Vejo a janela inteira. É aqueles Na colorido que eu verdade, ele falo, é tá aquela colocando, estrutura. mas tá Eu- leste, não tá no sol da tarde, tá no sol da manhã. o que você está falando está no sol da Ah, é o sol manhã. da manhã. É, Entendi, entendi. Aí, eu estou falando do posterior, Ah, sim, entendi. tá? Você precisa tratar. Até em relação à questão de fachada mesmo. Você faz uma fachada interessante ali, né, naquela rua, né, na principal, mas você tem outras 3 ruas que você deixa a fachada sem tratamento. Então, você pode aproveitar as outras 3 avenidas para melhorar, tá? Em relação, né, à circulação, dá uma verificada para você melhorar esses fluxos. Então, você tem um corredor, às vezes, muito extenso, por exemplo, da recepção para chegar no pátio coberto, né? De um superdimensionamento que você não aproveita. E aí também os PCDs, né? Quase 8 metros quadrados só para um sanitário PCD, que não tem necessidade. Então, você precisa melhorar em relação a esse superdimensionamento. E algumas coisas, né, você trabalha ele mais subdimensionado, né? Está muito pequeno. Por exemplo, um almoxarifado, né? Escola usa muita coisa de papelaria, né? E aí você traz um almoxarifado que para eu chegar, eu também preciso passar pela secretaria, esses fluxos, né, precisam ser um pouquinho melhores para não passar um pelo outro. E aí você tem um volume muito grande de material didático e você trabalha com uma área um pouquinho menor. Então, você pode dar uma repensada em relação a isso, tá? É, em relação às salas, eu só senti a dificuldade de fazer análise porque não tem um fechamento, né, oficial do número de alunos, tá? Da planta baixa, eu gostaria de falar um pouco mais, né, da sua escola, dela ter ficado bem enclausurada. Então você traz um estacionamento, né, em 2 pavimentos fechado. Então você tem a escola. Para mim, a Montessori, eu vejo como uma escola de liberdade, né? Onde eu tenho muito acesso com o verde, com a natureza, e você traz as salas muito no tradicional, talvez trabalhando só na questão do mobiliário. E a escola infantil, a gente tem entendido que precisa. Opa, estão aí? sim, Sim. Vocês Vocês estão me estão me ouvindo? ouvindo? Sim, tô. Aí é que sim. caiu tudo aqui, agora voltou. Então, eu acho que faltou essa integração do espaço, tá? Do espaço interno com o espaço externo. Eu senti muito falta disso, tá? E as suas imagens, trabalhar um pouco mais para explicar o seu projeto, né? Você coloca elas lá no fundo e não agrega isso dentro do seu projeto. Dá uma revisada, né, na questão de representação gráfica, né? Seus telhados estão flutuando, precisa ter estrutura, precisa ter acabamento, não tem calha, está encostando na laje, então isso daí precisa corrigir. Não existe norte em corte, norte em fachada, também precisa estar de forma adequada, tá, Fernando? As outras coisas eu deixei aqui marcado no seu caderno, mas de um modo geral, eu acho que você está no caminho, mas precisa melhorar, tá? Esses apontamentos você precisa repensar, tá bom? Só colocar uma coisa, Pode. talvez não tenha aparecido, mas a calha, ela está sim colocada, projetada aí. Talvez o texto esteja talvez pequeno, mas nos cortes eu coloco e mostro o nome da telha no corte e coloco também a calha também. Eu apresento no corte e eu falo deles. Do jeito que tá aqui não tá adequado. Depois você Então, senta com a Manu e sim, você tá verifica bom, a forma adequada de fazer, tá? Escrever tá bom. calha não é colocar calha, tá? Porque na cobertura a gente viu que tem, é você representar de forma adequada, tá bom? Obrigada, Paula, pelas Nada. considerações. Agora a gente passa para a professora Luana. Luana, pode ficar à vontade. Bom, boa noite, né? De novo.
Fernando, muita coisa do que a Paula pontuou foram coisas que eu pontuei, né? E eu trouxe mais algumas sugestões e apontamentos para poder contribuir com você. Sobre o caderno, como ela já falou, uma revisão total, porque o seu caderno está totalmente fora, né, do nosso roteiro de caderno do TFG, então é importante que você dê uma olhada. E aí eu queria fazer uma sugestão para você lá no seu conceito. No seu conceito, você vem falando do que é escola lá. E o conceito, ele é literalmente para a gente conceituar o tema. Então, escola é isso, ponto. Aí você pode até escrever um pouquinho primeiro, faz essa conceituação da escola. Aí você não tem só uma escola, você tem uma escola Montessori. Eu sei que, de certa forma, você falou um pouco dos dois, mas eu acho que é importante você definir escola certinho, definir o Montessori e fazer um fechamento. Quando você vem falar do Montessori lá no seu conceito, você vem falando, né, que ela fez medicina, e daí fala dessa parte do retardo mental dos pacientes dela, né? E aí, eu acho que isso é desnecessário, principalmente na parte do conceito. Você conceitua o que é o Montessori, enfim, e daí faz o fechamento da escola montessoriana, né? Para ficar melhor o entendimento do seu trabalho. Lá na parte da contextualização, eu concordo com a Paula que tem que dar uma enxugada. E aí, lá, foi onde eu mais criei expectativa dentro do seu projeto, porque você explica, né, a pedagogia, como a Paula falou, que daí dá para dar uma enxugada que não é esse o intuito, e sim como a escola funciona, propriamente dita. E aí você traz muito essa parte dos estudos, né, da Maria Montessori, e eu acho que isso acaba que faz a gente pensar que é uma escola para doentes mentais, da forma como você escreve. Então, eu acho que você não precisa focar nessa parte do estudo médico que ela fez, do comportamento das pessoas. Eu acho que você pode partir para na parte da escola em si, tá? E dar uma tirada desse aspecto. Acho que não fica bacana, né? E aí, quando você vem explicando lá os pontos de uma escola montessoriana, que você fala que é a parte do mobiliário, da criança livre, da educação cósmica, do ambiente preparado, tudo isso foi onde eu criei minha expectativa para ver o seu projeto, tá? Então, eu acho que isso você pode deixar e é uma forma de você valorizar, né, o perfil da sua escola e a linha que você resolveu seguir, né, da pedagogia, e aí enxuga, mas dá uma melhorada nessa parte. Nos aspectos do terreno, eu senti falta de muita coisa. Eu achei que as informações, elas não foram pertinentes. Você tem que dar um direcionamento, assim como a Paula falou. Tá lá? Por que que tá lá? Qual que é a relevância disso que você colocou dentro do seu texto, né? Aí você fala, né, principalmente aquela parte que Chapada e Cuiabá, a parte de Pantanal, enfim, qual que é a relevância disso para a sua escola? O resto a Paula já falou. O sentido dos mapas, né? Você vem com sentido todos os mapas e daí chega lá no seu projeto, você muda o sentido do seu terreno. Então, é importante que você use os seus mapas todos no mesmo sentido do seu projeto, tá? Deixar sempre o terreno na mesma direção. Quando você vem com a sua planta, que você coloca lá, planta topográfica e orientação solar, não é uma planta topográfica, né? No máximo uma planta de situação para a gente poder localizar seu terreno, suas ruas, e não é uma topografia. Então, dá uma observada melhor e daí faz o ajuste, tá? Então, quando você fala topografia, faça topografia. Lá tem só os marcos, né? Que seu terreno, se a gente for olhar, ele é plano, mas daí você ou fala sobre isso, ou, né, tira o nome de topografia e dá um outro nome para essa sua planta. Quando você vem com as imagens do seu terreno, eu acho que é importante, você nomeou em relação às fachadas, né? Mas eu acho que você pode falar um pouco mais a respeito delas, né? Porque elas ficaram soltas lá, perdidas. Eu senti falta do seu conceito, do seu partido arquitetônico, que não tem, né? E daí a gente tem que ficar imaginando o que você pensou, porque na contextualização norteia o tipo da escola, né? E aí essa parte de diretrizes projetuais, partido arquitetônico, não apareceu, então fica difícil da gente entender aquilo que você pensou.
Aí, indo para a parte do projeto. Quando você vem com a sua planta de implantação, você não consumiu só as ruas, como a Paula falou, né? Você consumiu o seu terreno, você colocou metade do seu terreno só e não colocou seu estacionamento. Seu estacionamento, ele faz parte do seu terreno, ele está dentro do seu terreno. Como que você coloca só o corpo da escola e não coloca o seu estacionamento? Né? Então, é importante que você tenha o seu terreno inteiro, que você tenha tudo bonitinho, as ruas, tudo organizado, porque a gente fica perdida. Ai, meu estacionamento é coberto, não sei o quê. Então, dá uma... até para a gente visualizar, ficou um pouco ruim, tá? Em relação aos seus fluxos, né? Eu concordo com a Paula, quando você faz o seu acesso principal lá de pedestre, você está valorizando mais os carros do que os pedestres. E aí você não tem controle nenhum sobre as pessoas que entram lá. Então é importante que você dê uma olhada nisso. E aí eu te questiono algumas coisas, né? Você chegou a olhar a cartilha do FNDE para você poder fazer suas salas, para você separar seus grupos ou não? Eu peguei como referência como eu falo no meu caderno, o projeto B da Proinfo. Ter como Porque uma lá, base, né, assim. também lá na cartilha, o que ele explica para gente? Os grupos, né? Porque você pegou a escola lá de 0 a 6 anos. E aí, de 0 a 6 anos, eu tenho o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. E aí, cada um tem uma peculiaridade. E aí, dentro da sua escola, você não trabalhou isso, né? Porque não é só de 0 a 1 ano que eu tenho que ter o sanitário dentro da minha sala. Eu tenho que ter no grupo A, no grupo B e no grupo C também. Né? É Então, que, é por importante... exemplo, desculpa, Pode falar. é que nesse projeto que eu vi, eles separavam dessa maneira, né? Peguei como referência que eles fizeram essa mesma separação dessa creche 1, a creche 3 e a pré-escola, essa separação destes grupos dessa maneira. Aí eu peguei como referência para separar certinho para o projeto. Mas eu acho que é importante você dar uma revisada, Fernando, porque, por exemplo, as criancinhas menores, como que o professor vai sair e vai largar as crianças lá na sala para poder auxiliar nessa ida ao banheiro, né? Então, acho que é importante você dar uma repensada e dar uma conferida nessa relação dos seus fluxos. Quando você vem explicando todas as atividades da Escola Montessori lá no seu caderno, na sua contextualização, você fala das crianças livres, da independência, das atividades que elas fazem, várias coisas. Você explicou isso para a gente dentro da sua contextualização. E aí eu senti falta dessas atividades suas dentro da sua escola, porque eles têm um pátio coberto gigante que não tem nenhuma interação, não tem nada. Né? Então é importante que você trabalhe isso também. E aí, como você falou lá no começo, né? Professora de sketch, tudo, eu fui olhando as suas imagens que eu vi que estava lá no final. Também concordo com a Paula nessa parte de usar as imagens para poder explicar o seu caderno e seu projeto. E aí você deixou tudo lá no fundo. Trazer essa parte do Montessori para dentro da sua sala, humanizar mais esses espaços. Você colocou até o móvel baixinho lá, mas eu acho que falta o lúdico na sua escola, que você está trabalhando com crianças menores ainda, né? Não está tanto naquela parte da alfabetização, que eles vão estudar lá, sentar e fazer as atividades de escolinha mesmo. Né? Eles têm que ter essa parte de brincar, essa parte, né, lúdica, para eles serem esses seres livres, que é o que prega dentro lá da pedagogia do Montessori. Em relação ao seu setor administrativo, por que você colocou ele no pavimento superior? Eu coloquei ele no pavimento superior porque eu pensei assim, no acesso mais fácil para essas crianças que têm mais idades. Aí seria mais fácil para eles recorrerem à administração. Tipo, crianças de 5, 6 anos. Aí eu pensei nisso. Mas o que a Porque já criança de que. 5, 6 anos vai fazer na administração? Ué, mas se houvesse alguma coisa, né? Aí eles teriam um fácil mais acesso a essa administração. Mas a criança fala com a tia da escola. Quem vai na administração são os Aí a pais das tia vai na crianças. administração, entendeu? Mas não faz não tem esse caminho da administração no meio da aula. Quem vai na administração são os pais das crianças, não são as crianças.
né? As crianças reportam aos pais dela o que acontecer, e aí esses pais fazem esse contato com a administração, com a direção. E outra coisa, eu vou fazer a minha matrícula, daí eu tô com todas as minhas salinhas lá em cima, onde que, né, essa recepção que você colocou, que cabe 3 pessoas, como é que eu vou fazer para administrar toda essa gente aí em cima nesse pavimento superior? Eu não concordo, eu acho que você tem que pensar melhor nesse fluxo, porque o administrativo, o ideal é que você colocasse ele lá embaixo, perto dessa sua entrada, porque entrei na escola, tem a secretaria, eu tenho esse acesso, né, faço minha matrícula, né, distribuo minhas crianças na sala, porque essas crianças pequenas, eu entendo, o pai que tem que deixar ela, não vai largar no portão, porque não anda, né, pequenininha ainda. Então, leva para a tia, leva lá na salinha. Não é um guardinha que você vai deixar lá no portão que vai resolver. Então, eu sugiro que você dê uma repensada nessa parte administrativa, porque ela aí no seu superior, ela não, eu acho que não atende o funcionamento dessa sua escola, tá? Tomar bastante cuidado. Acho que você precisa rever também a sua rampa do seu estacionamento, a sua parte de representação gráfica. Eu penso que te deixou bastante a desejar, né? Você tem que tomar bastante cuidado. Eu até anotei para você olhar e prestar bastante atenção na 6492, que é a que regulamenta o nosso desenho, né? Então, dá uma olhada, corrige. Quando vem nas suas fachadas, né? Tipo, corte, não tem corrimão, são coisas que tem que ter. Nas suas fachadas, a gente vai entender esse brise colorido, porque você vem com 3D, porque não tem nada falando que é um brise, não tem nada falando que é um brise colorido. Você não trabalhou todas as suas fachadas, e é importante que a gente trabalhe as fachadas mesmo, né? Aquelas que não estão voltadas para as ruas. Então, você precisa fazer esse detalhamento dessa fachada até para a gente poder entender. Gosto da ideia da horta, mas achei sua horta, você fechou todinha a sua horta. O ideal seria legal para as crianças, né? Você trazer isso para dentro do seu trabalho, explorar isso como uma atividade para essas crianças, tá? Que ficou lá perto do parquinho, beleza? Mas, né, tentar melhorar esse verde que a Paula falou, concordo plenamente com ela, porque parece que está uma escola muito engessada. A impressão que eu tenho é que você fez uma creche, não uma creche Montessori, né? Então, eu acho que você tem que pensar nas atividades, acho que você tem que explorar também, de repente, o seu trabalho na forma de interiores também, para conseguir fazer com que a gente visualize as suas ideias. Tá, eu gosto do tema, eu acho que é muito legal, eu acho bem bacana, né, a escola Montessori, gosto das escolas que são Waldorf também, que tem essas pedagogias diferentes, porque tem um estímulo diferente e um aprendizado diferente para essas crianças. Então, eu acho que faltou, além da parte técnica, você explorar aquilo que você trouxe dentro do texto para a gente também, tá, Fernanda? E, em relação à apresentação, também concordo com a Paula, foi muito relâmpago, assim, a gente quase não conseguia nem ver suas peças gráficas. E é importante, eu entendi que o que você fez em desmembrar sua planta, mas para a gente, né, que está vendo você explicar seu trabalho, é importante que você apresente sua planta inteira, para que a gente entenda seus fluxos, entenda onde são seus acessos. Depois você vem com elas picotadas pequenininha para ampliar, para a gente poder enxergar, tá? É isso, Manu. Ok, obrigada, Luana. Eu quero agradecer às professoras Paula e Luana pela contribuição. Essa banca é para isso mesmo, Fernando, para a gente ver todos os problemas do trabalho, que tem de problema, e o olhar dos outros professores, né, para poderem contribuir. Você quer fazer alguma consideração? Fernando? Peraí que eu tô desnorteado aqui, rapidão. Brincadeira. Uma pergunta, só para desencargo da consciência, eu vou ter quanto tempo daqui para a banca final para consertar? Só para eu... Depois a gente conversa, Se Fernando. se você passar na qualificação, aí você vai ter uns 10 dias. Se passar, né? Uns Porque 10 desse jeito aí dias. tá complicado. Ai, meu Deus. Amém. Vamos cruzar os dedos dos pés. Ai, meu Deus. Cruza do pé e da mão. Mentira, são 20 dias. 20? Aí, já deu uma suada, já menos. Não, mas não tem nada para falar mesmo, é agradecer.
Agradecer pelas considerações. E é isso, melhorar as coisas, né? Ficar cada vez melhor. E como no começo, é engraçado que muitas vezes eu neste meu percurso eu vi que eu apanhava igual saco de pancada, eu errava uma planta, aí eu tinha que ir lá corrigir e eu aprendia com isso, principalmente quando eu trabalhei no estágio, eu vi aqueles detalhamentos que as pessoas faziam nas plantas que eles faziam e como que eu não tinha menor noção de como fazer aquilo e fui aprendendo e cada vez a gente vai desenvolvendo e melhorando. É a gente melhorar. É isso. Manuela, posso falar só mais uma coisa? Ai, Pode. meu Deus. Ô, Fernando, você não me apareça aqui com esses 3D sem luminária de novo, hein? Que é a Então, o luz que que divina que acontece? ilumina a sua escola. Olha, eu juro pra você, é porque é porque assim, no meu 3D, eu tava segurando ele, parecia que eu tava segurando com um guindaste, porque quando ele abria o meu 3D, eu pensava, mano, tá carregando minha vida aqui, ó, porque o negócio demorava um ano pra carregar. E o render que eu faço no Lumion, que eu tô pegando um pouco do Lumion, ele demora 30 segundos. Aí eu ficava. E imagina assim, ó, por exemplo, eu demorava 5 anos pra abrir o SketchUp por causa desse projeto. Ah, eu esqueci um móvel. Aí eu fechava, né? Eu fechava. Aí eu lembrava, mano, eu esqueci um móvel. Como que eu vou fazer o render sem esse móvel? Aí vai lá, eu de novo, abri o SketchUp, 5 horas pra eu fazer o render. E assim eu ia, entendeu? Entendi. Aí por isso Lá que vem nessa questão Paula. de iluminação, olha, nossa, design de interiores pra mim é muito difícil. Olha, é tanto que Chega, design Fernando, exterior. chega que a gente tem outra banca daqui a pouco. Chega de Tá, falar, fala. Fernando. Ó, Não, vai. se você passar dessa para melhor, escuta Amém. o meu conselho. A banca externa, que é um membro de fora, vai falar, você fecha a sua matraca, criatura. Se ele perguntar, aí você responde. Você não interrompe o membro externo, não vai fazer a gente passar essa vergonha. Tá Verdade. bom. O externo é tipo professor fora, tipo da faculdade? Como que é? Tá mudo, Manu. Manu, seu áudio. Fernando, depois eu vou te explicar tudo, eu te conto tudo, tudo, não te escondo nada. Depois, Fernando. Tchau, Obrigada, Fernando. viu? Obrigada pelas Tá, considerações. Eu obrigado. encerro sua banca aqui agora, Fernando. E eu vou pedir para Beijo, você boa e noite. os demais saírem da sala, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu parar a gravação, né? É.